Queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia, o livro de Atos, capítulo número 5. Nós vamos fazer aqui uma breve meditação neste texto que narra um dos fatos bem marcante que aconteceu no início da igreja aqui na terra. Atos capítulo número 5. Também quero, pode ficar assentados mesmo. Também quero desde já pedir à igreja para que a gente novamente traga as primícias, para que a gente venha aí durante esse mês de junho também formarmos as nossas cestas básicas. Então, quem puder já pode estar trazendo, e lá no grupo eu vou estar comunicando com todos aqui, já para aproveitar os que estão aqui presentes. Atos capítulo número 5. Todo mundo achou? Amém? Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Quando diz também vendeu, significa que o texto é a sequência de algo que estava sendo feito, que está uma sequência dos fatos narrados, que era comum, era assim que estavam procedendo todos, e aqui também Ananias, com sua mulher Safira, também fez da mesma forma, vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás entrasse o seu coração, enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Vejam, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, aplique a Tua palavra nos nossos corações, para que possamos, ó Deus, fazer a Tua vontade dia após dia. Abençoe os que estão aqui presentes, os que estão em casa nos assistindo. O Senhor os abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu disse, um dos fatos que marcaram o início da igreja aqui na terra, e um dos fatos bem marcantes mesmo, porque aqui nós lemos que 2 pessoas, Ananias e Safira, sua mulher, eles mentiram e entraram em acordo, os dois, e mentiram aos apóstolos. E esta mentira, como nós lemos aqui, não foi simplesmente uma mentira aos homens,
mas a mentira foi ao Espírito. Como eu disse, era o nascedouro da igreja. E no capítulo 2 nós sabemos bem da história, no dia de Pentecoste, como que o Espírito Santo veio sobre uma promessa que Jesus havia feito, que ele viria, ele veio e começou a este mover no meio dos que estavam reunidos ali, línguas repartidas. As pessoas, elas estavam de outra nacionalidade, estavam entendendo aquilo que eles estavam ministrando, que era a palavra. Na verdade, Atos capítulo 2, esse dia de Pentecoste, serviu para unir aqueles que estavam separados. É o contrário daquilo que aconteceu lá em Gênesis, quando os homens tentaram construir uma torre, a Torre de Babel, e nessa construção, com a finalidade de também de fugir da ira de Deus, porque o dilúvio havia acontecido, e a torre nada mais era do que uma tentativa humana de escapar, caso novamente Deus destruísse a terra com água, eles estariam seguros. E a fala era de tentar chegar até os céus, e naquele instante Deus fez com que as pessoas se separassem, cada um tendo uma língua diferente, e aí foram se ajuntando, cada um que falavam a mesma língua do outro, e eles foram se ajuntando, e aí foram separando, cada um para o seu canto, cada um para o seu lado. E o Pentecoste foi o contrário, foi uma união, foi trazer o povo novamente para junto, porque o mover do Espírito Santo é assim, não afasta ninguém, une, traz as pessoas para perto, tem o poder de unir, quebra as barreiras, quebra as diferenças. Qualquer mover que se diz ser do Espírito Santo, mas que não causa a união, só separação, só exclusivismo, só pessoas arrogantes, não vem de Deus, não provém de Deus, porque o propósito inicial, o propósito sempre foi e é unir. Tanto que as línguas que foram faladas aqui foram línguas de nações, porque havia muitas nações ali representadas por algumas pessoas, e os discípulos, os apóstolos agora estavam falando na nacionalidade de cada um, de forma que eles ficaram impressionados como esses homens simples, galileus, estão falando da nossa língua materna. Para você ver que foi algo maravilhoso da parte de Deus, que inaugurou a igreja de Deus aqui na face da terra. Logo em seguida nós vemos aqui este fato, como nós lemos aqui, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu. Era de costume, eles estavam já tendo esse tipo de costume, de vender o que tinha para poder repartir com todos, para que ninguém tivesse mais ou menos, para que não houvesse falta de nada. Existiam problemas externos e problemas internos já dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja. Problemas internos, como por exemplo de administração, capítulo 6, nós percebemos as demandas crescendo dentro desse ambiente da igreja, e aí tendo que instituir os diáconos, ou seja, estava acontecendo esses problemas internos dentro da própria igreja. Mas também havia problemas externos, porque estava havendo perseguição. E de fato, no capítulo 5, o nome dos apóstolos, o que estava acontecendo, estava atraindo a atenção das pessoas. As pessoas estavam todas elas indo até os apóstolos, todo mundo estava fluindo para lá, a fim de receber um milagre, a fim de receber uma cura. De forma que eles colocavam no caminho aonde os apóstolos iriam passar, pessoas que estavam ali doentes e acamadas, para que ao passarem por aquelas pessoas, a sombra deles tocasse ou passasse por aqueles que estavam enfermos ali, para que eles fossem curados. Para você ver como que estava a credibilidade da igreja naquele momento. Estava lá em cima, as pessoas estavam, todo mundo querendo participar, todo mundo querendo receber algo, porque realmente viu neles alguém que poderia sim trazer algo diferente, algo da parte do Senhor. E com isso, muitas perseguições começaram a acontecer com os da igreja, com os apóstolos.
e prisões, e consequentemente foram presos. E aí, no capítulo 5, como nós lemos aqui, Pedro, ele fala: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si parte do dinheiro? Para você entender, irmãos, aqui não foi problema de avareza. Por quê? Porque o costume era vender e entregar tudo. Olha, está aqui, eu vendi por esse valor, está aqui tudo, administram e ponto final. Mas o dinheiro era de quem vendia. A questão aqui não era avareza. A questão era que Ananias, em comum acordo com a sua mulher, eles venderam por um valor e chegaram diante dos apóstolos e disseram: olha, eu vendi por este. Para você simplificar um pouco mais, olha, a propriedade, nós vendemos ela por 80, tinha vendido por 100. E aí Pedro, disse isso: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito? Não foi para mim. Porque aquilo que nós fazemos, irmãos, achando que está sendo feito contra o nosso irmão, muitas vezes não é contra o próprio irmão que nós estamos fazendo, contra o próprio Deus e contra nós mesmos. Contra nós mesmos. E aqui, olha só para você ver, ele poderia não entregar nada, ninguém era obrigado. Não tinha uma lei, uma obrigação, tem que trazer tudo. Não, ele poderia ficar com tudo. Mas ele quis fazer como as pessoas estavam fazendo, ou impressionar as pessoas. E queria entregar um valor para impressionar. Olha, todo mundo está fazendo, também estou fazendo igual. Mas fazendo em mentira e não em verdade. E aí, ele morre, e em seguida entra depois a sua mulher, e aí Pedro novamente pergunta, e ela fala: não, foi por este valor mesmo que nós vendemos, foi por este valor que nós vendemos essa propriedade. E em seguida também ela cai morta no chão, e eles vão também enterrar. O problema aqui é mentira, não tem outro problema, é querer parecer algo que não é. Problema de mentira, porque as pessoas elas vão acostumando com a mentira, de forma que fica natural, começa a se tornar algo comum à própria pessoa. Provérbios capítulo 20, no versículo 17, nos diz assim: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Não tinha precisão nenhuma, não tinha nenhuma necessidade de Ananias nem Safira dizer, mentir, falar que era por um valor que não era. Mas a verdade é que, como todo mundo estava fazendo desse jeito, eles também quiseram imitar. É aquilo que muitas vezes as pessoas entregam para Deus, e entrega, mas não entrega 100%, entrega igual o outro está entregando, entrega para às vezes manter, ou para poder manter aquilo que impressiona o outro em si. Nós olhamos para este texto aqui e vemos exatamente isso, as razões pelas quais as pessoas ofertam a Deus, e oferta, não estou dizendo só de dinheiro, mas a sua adoração, aquilo que elas entregam para Deus, e muitas vezes não entregam 100% para Deus, não entregam a verdade para Deus, não entregam aquilo que realmente Deus sabe o que deveria ser entregue, mas vivem assim nesta vida e acham que podem enganar até mesmo Deus. Eu sei que as pessoas às vezes pensam assim: por que isso talvez até hoje não acontece desta forma?
Aqui no início eles mentiram ao Espírito e morreram. A pior, já falei isso aqui na igreja, a pior punição, irmãos, é aquela que não tem punição. Deu para entender? É aquela que aparentemente está tudo certo. Você fez o errado, mas não aconteceu nada. Isso é pior do que fazendo o errado e de imediato alguma coisa acontece e você logo liga, olha, isso é porque eu fiz de errado. Você deixa de fazer. Agora, aquilo que você faz, aquilo que as pessoas fazem e aparentemente não tem nenhuma situação, é pior, porque a pessoa ela vai se auto-enganando e cada vez mais ela vai se aprofundando naquilo e aquilo vai se tornando comum. A pior punição é quando não tem punição, porque aquilo que você faz, aquilo que o seu filho faz e você o corrige, a tendência dele é aprender. Eu não vou fazer porque isso gera correção, eu não vou fazer. Mas o filho que não tem correção para ele, ele vai só fazendo, ele vai só se transformando, ele vai só piorando, ele vai só fazendo as coisas erradas e vai achando, e essa sensação de impunidade, que nada acontece, e vai crescendo assim. A pior punição é quando não há punição. E aqui nós percebemos que no início da igreja, neste momento glorioso, este momento marcante da igreja aqui na terra, nós percebemos que imediatamente eles morreram, porque mentiram ao Espírito Santo. E aí Pedro diz: por que você deixou Satanás entrar no seu coração? Olha só, que como que a Bíblia sempre mostra para nós a mentira realmente estando ligada a Satanás. Ele é o pai da mentira. Olha, parece algo bobo, parece algo simples, parece algo que não teria consequência nenhuma, mas caíram mortos os dois. Isso trouxe, como nós lemos aqui, um grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviam falar desses acontecimentos. Nós precisamos de voltar realmente a temer ao Senhor. Nós precisamos de voltar a temer ao Senhor, não com medo de uma punição, mas realmente entendendo, como nós pregamos aqui no domingo, entendendo aquilo que nós já recebemos em Cristo Jesus e vivendo em gratidão por aquilo que eu já recebi e temendo, tendo este temor no meu coração em tudo aquilo que eu for fazer, tudo aquilo que eu for entregar para Deus, tudo aquilo que eu for apresentar para Deus, porque Ele recebe, antes de receber aquilo que eu entrego, Ele recebe a mim. Como foi com Caim. Primeiro ele não agradou de Caim, depois a oferta. Às vezes nós percebemos o quanto as pessoas parecem que inverteram essa situação e poderia entregar mais para Deus e não entrega. Repito, não estou falando financeiramente, eu estou falando de verdade, de entrega, se render, se prostrar com o Senhor, ter esse relacionamento, buscar, ter essa intimidade com o Senhor e não entrega. Engana-se a si mesmo e acha que, em muitos casos, acha que também impressiona algumas pessoas. Deus não se impressiona com nada. Deus não se impressiona com nada. Aqui não teria problema nenhum eles entregar nada, não era obrigação deles, não era dever, era um ato voluntário. Mas até aquilo que eu faço voluntário precisa ser feito com verdade. Aquilo que eu apresento para Deus voluntariamente tem que ser com verdade, 100% de verdade, porque Ele é aquilo que sonda os corações. Ele é aquele que sonda a mente e o coração de cada um. Hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, morando dentro de nós, sabe todas as nossas ações, tudo aquilo que nós fazemos, e não dá para pactuar, melhor dizendo, com aquilo que não agrada, com mentiras, com aquilo que não agrada à vontade do Senhor.
Como nós lemos aqui em Provérbios 20:17, a comida parece saborosa da mentira no início, mas depois é como se fosse areia na boca. E se nós pegarmos aqui textos e mais textos aqui sobre mentira, nós iremos ver Paulo falando aos Efésios no capítulo 4, para não mentirmos mais uns aos outros, porque somos um só, pertencemos a um corpo só. Depois lá em Apocalipse que fala que ficarão de fora os idólatras, os feiticeiros, os mentirosos, e por aí vai. E nós percebemos que como as pessoas às vezes elas vão se tornando, não vão percebendo o grau de mentira e não vão percebendo como estão se portando diante de Deus, principalmente, claro, diante dos homens, mas também principalmente diante de Deus. Deus é aquele que recebe a nossa adoração em espírito e em verdade, em sinceridade, em verdade. Aqui, neste início marcante, com uma história trágica, uma história fatal, nós percebemos que não dá para mentir ao Espírito Santo. E aquele que caminha conosco, aquele que está dentro de nós, é exatamente o Espírito Santo. Então, vivamos na verdade em tudo. Sejamos inteiro, verdadeiros em tudo aquilo que fizermos aqui. Precisamos de sempre fazermos pautados na verdade. Porque Ele é aquele que sonda os corações e sabe a intenção de cada um, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Se coloque de pé. Eles quiseram mostrar que eram generosos mais do que realmente eram, assim como os outros também estavam fazendo. Eles quiseram fazer da mesma forma, porém naquilo que os outros faziam havia verdade, naquilo que eles fizeram não havia verdade. É por isso que não tem como copiar a adoração de ninguém. É por isso que não tem como imitarmos, porque não é o que eu faço, não é o que eu apresento, é como eu faço, é como eu apresento. Às vezes você vê pessoas simples, que não sabem falar, né, como disse, mas o coração está cheio de verdade, e o seu levantar de mãos é verdadeiro para Deus, e a sua forma de adorar, mesmo simples, é verdadeiro para Deus, e Deus aceita. E às vezes o outro quer imitar igual, mas não tem como, porque ele, antes de receber aquilo que eu apresento para ele, ele aceita ou rejeita a minha intenção, a forma pela qual eu faço. Nós precisamos de entender isso, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, e que todos os dias precisamos de ser verdadeiros com o Senhor e entregar sempre a Ele o nosso melhor, sempre o nosso melhor. Vamos orar, feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite, ó Deus, nós apresentamos, ó Pai, diante do Senhor a nossa vida, quem somos. Apresentamos diante de Ti, ó Deus, a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que nos conduz, que sonha, que sabe. Tu és aquele que tem cuidado de nós. E nós, ó Deus, gratamente, ó Pai, nós, ó Deus, louvamos ao Senhor por entendimento, louvamos ao Senhor por gratidão, e nos rendemos, ó Pai, diante de Ti, na certeza, ó Pai, de que o Senhor, ó Deus, está conosco, de que o Senhor está nos orientando. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos, ó Deus, ser verdadeiros todos os dias. Deus, que a Tua palavra, ó Deus, venha sempre estar em nós, ó Deus, nos instruindo, nos ensinando, ó Deus, a sermos, ó Deus, segundo o Seu coração, a fazermos, ó Pai, a Tua vontade.
Deus, a caminharmos, ó Deus, sempre, ó Deus, de acordo com o teu querer. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, ache em nós um coração, ó Deus, puro e sincero, ó Deus, que não quer, ó Deus, impressionar os outros, e que não vive, ó Deus, não vive, ó Pai, de aparências, mas sim, ó Deus, de verdades, de essência, ó Pai, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor receba, ó Deus, a nossa oração, receba, ó Deus, quem somos, receba, ó Deus, a nossa vida, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós estamos vivendo em um tempo, ó Deus, aonde o que mais, ó Deus, vemos por aí é ostentação, é a moda de ostentar, ó Deus, são inverdades, ó Pai, mas isso impressiona, ó Pai, as pessoas, e ó Deus, em muitos casos, ó Deus, as pessoas estão trazendo esse tipo de relacionamento, ó Deus, até mesmo com o Senhor, achando, ó Pai, que o Senhor é impressionável. Pai, em nome de Jesus, que a tua verdade, ó Deus, que a tua luz, ó Pai, venha entrar, ó Deus, nas mentes e nos corações, a ponto, ó Deus, de aprendermos e entendermos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tenha misericórdia, ó Pai, de nós, tenha misericórdia, ó Pai, da tua igreja, que possamos, ó Deus, sim, ó Deus, caminharmos, ó Pai, juntos, ó Deus, com o Senhor, ó Deus, em verdade, andando, ó Deus, com o Senhor, como o Senhor quer, em nome de Jesus. Abençoe, ó Pai, cada vida que está aqui nesta noite, cada lar aqui representado. Deus, o Senhor sabe a necessidade de cada um, o Senhor conhece, ó Pai, o que passa no coração, ó Deus, de cada um, e em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir, ó Deus, as necessidades, em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha estar abençoando, ó Pai, a casa dos teus filhos, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha estar, ó Deus, protegendo, ó Deus, a casa, o lar, ó Deus, a vida, ó Pai, dos teus filhos, em nome de Jesus. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal, ó Deus, e nos abençoe, ó Pai. É o que nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus, amém. Sexta-feira, irmãos, estaremos aqui novamente, nosso culto de libertação. E domingo, sim, eu anunciei que domingo é o domingo das primícias, e aí eu vou estar mandando um grupo lá para poder estar orientando a todos, tá bom? E você já pode estar presente também sexta-feira. E domingo pela manhã, às 9 horas, escola bíblica dominical. Nós estamos tendo classes aqui divididas, né? Está sendo desenvolvido um trabalho aqui com as irmãs, né? Acerca daquele trabalho que as irmãs fizeram aí no período, logo que começou aí essa paralisação aí sobre as mulheres da Bíblia. Então está sendo desenvolvido um trabalho aqui. Venha para você aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Estenda as suas mãos. Grande amor do nosso Deus e Pai, a graça redentora de Cristo Jesus, e as manifestações do Espírito Santo de Deus reinem em cada vida, em cada coração, agora e para todos sempre. Todos digam amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Vá em paz, em nome de Jesus.